Saúdo-vos, a igreja, com a paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida, você que se encontra presente hoje na casa do Senhor. Fico feliz por ter a oportunidade de assim poder estar transmitindo a palavra do Senhor para toda a igreja. Esse momento pandêmico que estamos passando, nós estamos firmes e fortes na presença do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu convido que todos abram a palavra do Senhor, por gentileza, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, e o versículo 6 eu quero ler. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, e o versículo 6, que fala sobre a inconstância dos Gálatas. E no versículo 6 diz assim a palavra do Senhor Deus: admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vou ler mais uma vez. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Bem sabemos que evangelho só existe um. Com Deus não existe variações. Com Deus não existe mudança. Ele sempre será o ontem, o mesmo, hoje, sempre, eternamente. Ele sempre será íntegro. É uma característica do nosso Deus a integridade, ser santo, ser justo, e não pode haver mudança. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o que? Imutável. Eu sou um Deus que não mudo. Pode ser que eu e você mude o tempo todo, mas Deus, ele não muda. Irmãos, eu quero trazer um assunto hoje que é de grande responsabilidade, que vai ser muito interessante por parte de todos nós que estamos aqui. Eu quero falar sobre transição ou transições. O que é uma transição? O que são transições? Bem, vocês sabem que eu gosto de editar vídeo, foto, e nesse âmbito aí, neste mundo de editar, a transição, ela fica no meio, fica no final de uma foto e no início da próxima foto. E quando a gente aperta o play, a gente visualiza uma foto e em seguida vai para a segunda. Então naquele meio existe uma transição. E essa transição ela é animada, é colorida, muitas vezes em formato de várias coisas, estrelas e outros desenhos. E é disso que eu quero falar, sobre a transição em nossas vidas, porque muitas vezes nós ficamos presos a uma certa transição e ficamos presos e muitas vezes enredados por ela. E essas transições, elas fazem com que a gente pare, faz com que a gente perca a comunicação com Deus, porque elas estão ali para nos prender, para fazer a gente olhar para baixo e não para cima. Muitas vezes nós somos julgados, porque começamos bem e depois quebramos no meio do caminho. Somos julgados por isso, falam muito por conta disso, mas é como o irmão falou no versículo aqui na palavra do Senhor: só Deus conhece a nossa vida, só Deus conhece o que a gente passa. Será que a gente está no meio dessa transição porque a gente quer? Será que é porque eu decidi estar ali? Será que esta pessoa não pede a Deus força para sair daquele momento ruim, difícil? Porque Deus estabeleceu, irmãos, uma caminhada reta.
E nessa caminhada não existe transição, não existe corte. O corte quem faz somos nós. Eu fico olhando e achando tão belo aquela parte de Jó, quando o Senhor disse para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto. Claro que Jó era um homem pecador como nós somos pecadores, mas existe uma diferença daquele que peca sem a remissão. Mas nós somos pecadores remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Quando ele peca, ele não se arrepende. Quando ele peca, ele não vai se ajoelhar pedir perdão a Jesus, mas a gente pede perdão a Jesus. Deus, eu errei hoje, eu falhei, eu caí aqui, me ajuda, me restaure. E Deus vai e te levanta, pega pela tua mão e te sustenta, porque Ele sabe que você é debilitado, Ele sabe que você precisa de ajuda, Ele sabe que você precisa da força dEle para te sustentar, porque Ele sabe que você pode cair. E essas transições, elas são lançadas em nossas vidas para a gente cortar a integridade, cortar a espiritualidade que nós temos com Deus. Você observa, quando você aceitou a Jesus, o primeiro amor era tão gostoso, irmãos. Você vem para a igreja todos os dias, quando dá, você vem na alegria, você louva, você canta, você prega, você sente a presença de Deus, você prega com aquela unção, com aquela autoridade, e a igreja se enche da glória do Senhor Jesus. Mas você observou que um tempo para cá, você deu uma recaída, que de um tempo para cá você não é mais a mesma pessoa. Então houve um corte aí, e você está no meio de uma transição. E essa transição, a gente muitas vezes fica preso e não conseguimos passar da etapa, continuar a caminhada como devíamos caminhar. Aí vem as acusações, as perseguições. O irmão parou. Mas você sabe por que ele parou? Em vez de você julgar, ajude ele em oração. Em vez de você apontar ele, ajude ele em oração. Deus, ajuda ele, porque eu também preciso. Eu também sou falho, eu também sou pecador. Eu já errei muito, ainda erro. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o santo, super-homem, que aguento isso, aguento aquilo. Eu também erro igual a você, sou falho igual a você. E nós muitas vezes ficamos presos nessa transição. E a gente muitas vezes fica lutando. Deus, eu quero voltar ao que eu era antes, e não consegue. Deus, eu vou desviar. Deus, eu vou parar, eu não aguento mais. Você fica ali preso, relutando, aquela luta, e não consegue passar daquela posição, daquela etapa da tua vida. Sabemos que é difícil, mas Deus, Ele é fiel e forte para te ajudar. Eu lembro-me que o salmista disse um dia, ele olhou para o céu e ele perguntou: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você estiver nesse momento ruim, olhe para o céu e diga: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E ele diz mais, que fez o céu e fez a terra. Ele está dizendo: Deus é poderoso para me ajudar. Mas irmãos, eu tenho 10 anos de crente, de cristão, não tem problema, você pode cair a qualquer momento, irmãos. Eu não quero te entristecer aqui a tua caminhada não, mas vai chegar um tempo que você vai recair. Você vai perceber que você não era mais aquela pessoa como antes. As perseguições, as lutas, os problemas de casa, os problemas no trabalho, isso vai enchendo, irmãos. Eu e você é de carne e osso. Lembra do profeta, entrou na caverna, orou para Deus e disse: Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida. E já estava cheio, irmãos. Se ele passou por isso, que era um profeta, homem de Deus, que Deus falava com ele, imagina a gente. Até Jesus, na hora, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Como é difícil, irmãos. O evangelho não é facilidade, o evangelho é dificuldade. Quem quiser que pregue mar de rosas, de flores,
Mas o evangelho é para guerreiro, é para soldado, é para aquele que está lutando para no final encontrar Cristo Jesus e receber a coroa imaculada que você receberá. E Ele vai te chamar pelo teu nome e vai te dar a coroa da vida, e vocês vão morar com Ele, Cristo, eternamente. Então a transição serve para isso, para nos prender, irmãos, porque a gente fique intertido com essas coisas. Irmãos, eu sou homem de Deus, eu sou homem espiritual, eu oro muito, eu faço isso, tudo bem, mas você é um homem que pode cair a qualquer momento. Em um momento da tua vida você já pensou: Deus, eu vou parar. Eu já pensei em parar, irmãos. Vinha aquela perturbação na mente, no coração, disse: eu vou parar, Senhor, eu não aguento mais não, Senhor. E quando eu pensava em parar, o Senhor ia e me fortalecia, porque Ele sabe aonde até eu posso chegar. Quantas vezes eu imagino vocês também já disseram: Deus, eu vou parar porque eu não aguento, eu estou aqui, eu quero voltar ao que era antes, eu quero retomar minha caminhada e não consigo. Aí Ele vem e te ajuda. Eu sou o teu socorro, eu sou o teu amigo, aleluia. Eu sou o que te pego pela tua mão, destranco os ferrolhos de bronze, te chamo pelo teu nome, te ajudo e te fortaleço. É assim que Deus faz na nossa vida, porque Ele conhece a fragilidade dos seus filhos. Eu não estou usando isso aqui porque eu sou pecador, que eu vou ficar no meio da transição. Não, tem que tomar o meu caminho, irmãos. Todos vocês conhecem a verdade e eu conheço a verdade. Só caímos se nós queremos cair mesmo. Nós conhecemos as veredas de Deus, são caminhos retos, caminhos íntegros que nós devemos passar sem se desviar para um lado e nem para o outro. E o bom de tudo isso é que Deus está conosco. Irmãos, bem podia dizer que você não era para cair, que você não era para passar por esse momento, mas é necessário passar, para que ninguém se exalte, para que ninguém diga: eu venci com o poder da minha mão, com o meu braço forte. E aí, ninguém pode se gloriar, porque essa glória pertence a Deus. Ninguém pode dizer: eu venci, eu consegui. Não, eu venci, eu consegui com a ajuda de Deus. Porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Você só faz alguma coisa se Deus autorizar. Você só vai dar certo se Deus quiser que você dê certo. Irmão, mas Ele que manda. Não sou eu, quem manda é Deus. Quem manda é Papai do céu. E eu e você tem que obedecer, irmãos. Que nesta noite você possa sair daqui hoje dizendo: eu sou a palmeira que Deus me plantou. Porque a palmeira, eu vou contar a história da palmeira para você assim, mas a história da palmeira é assim: você planta a palmeira e ela é bem pequena, mas a raiz vai descendo profundamente na terra e ela vai crescendo e se tornará uma árvore bonita. Você pode cortar ela, mas depois de alguns dias ela vai reviver novamente, porque a raiz está firmada. Você pode cair, mas você volta. Você pode passar em um momento de transição, mas você vai retomar a tua vida aos poucos, porque você tem raiz. Agora, se não tiver raiz, irmãos, complica tudo. Quando você vir à casa do Senhor, ore a Deus: Deus, eu quero ter raiz. Porque se ainda cortar a árvore, cortar o tronco, a minha raiz vai dar planta, vai florescer novamente, e eu vou ser a pessoa novamente como eu era, ao teu estado. Agora, se eu e você não tem raiz, complica tudo. O inimigo corta você e você fica caído, preso em uma transição, e você não consegue passar desta transição, e você fica preso a essa transição, e é uma coisa muito complicada. Mas Deus está aqui para nos ajudar. E diz a Bíblia no versículo 6, olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Eu vou ler novamente. E Paulo está dizendo que: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro
evangelho. É como eu falei no princípio, o evangelho só existe um. Não pode haver dois evangelhos, 3, 4, não. Somente um. Ou você escolhe o céu ou o inferno. Ou você escolhe o caminho certo ou o errado. E ele está dizendo: eu estou admirado com vocês. Tão rápido. Vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou. Deus chamou pela graça de Jesus Cristo. E ele disse: para outro evangelho. Não existe outro evangelho. Existe um só evangelho, uma só verdade, um só Deus, um só Pai, um só Filho, um só Espírito Santo. E Paulo chega um momento na sua vida que ele diz: eu estou admirado com vocês. Eu preguei para vocês, eu ensinei a vocês, e vocês estão passando tão depressa. É como que Paulo estava dizendo: vocês nem criaram raiz, já estão mudando. O problema da gente, irmãos, é a raiz. Nós temos que se firmar. Se você aceitou Jesus, se firme em Jesus, porque Ele é a rocha. Prove, meu irmão, Ele é a rocha. A Bíblia diz que o homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, vem a chuva, vem um temporal e vai de ímpeto contra aquela casa vai permanecer de fé, porque a sua base é Cristo Jesus. Tem que ter raiz. Se não tiver raiz, é mesmo que você pegar uma casa, construir uma casa em cima da areia, vai vir um vento forte e leva essa casa. Existem aí vários decretos, não foram, irmãos? Eu ontem estava em casa, corri para chegar em casa, comi 3 colheres de cuscuz para enganar o estômago. Botei a calça, estava no gel no cabelo, e meu primo ligou: David, o culto já teve. Eu disse: meu Deus, por que isso, Senhor? Eu ia para a tua casa, o Senhor me deu essa palavra, Senhor. E quando foi hoje, eu pensei: essa palavra aqui vai ser para o culto de doutrina. Não pode haver variação, não pode haver transição, irmãos. No Evangelho de Cristo é limpo, não tem barganha, não tem negociação com Deus. É sim, sim, ou não, não. E a nossa palavra tem que ser essa: sim, sim e não, não. Eu disse: meu Deus do céu, por que isso? Mas essa palavra vai ser para o culto de doutrina. E hoje eu tenho a chance, a oportunidade de entregar a vocês a palavra do Senhor. Que eu se firme mais, vocês se firmem mais. E se vocês entrarem em alguma transição, alguma distração, ore a Deus, faça como um salmista: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E Deus não vai te deixar você ficar neste momento. Deus, Ele vai te livrar. Deus, Ele vai te guardar. Glórias ao nome do Senhor. Eu pensando nessa mudança de horário, eu passei lá no trabalho, na avenida, tudo aberto, irmão, todo mundo se divertindo, tomando açaí. Mas contra a igreja, essa luta, essa perseguição. O inimigo pensa que está vencendo, mas a minha Bíblia tem um versículo que diz: as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ainda que feche o templo, ainda que quebre o templo, mas a Bíblia diz que eu e você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Querem me colocar em uma transição, mas no Espírito eu estou livre de transição. Pode quebrar tudo, mas aí você está livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Paulo estava admirado. Agora, se fosse uma pessoa de muitos anos de evangelho, irmãos, até ficava calado. Mas não concordo em deixar Jesus, eu não concordo. Mas a gente sabe que nós somos falhos, pecadores, e que vai chegar um momento em nossa vida que a gente vai dizendo: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. É muita luta, é muita perseguição, eu quero desistir, eu quero parar de tudo. E a gente fica perturbado muitas vezes, como aquele profeta entrou na caverna, pediu a morte a Deus.
Quem sabe você, algum de nós já pediu a morte a Jesus? Senhor, me mata, tira a vida, eu quero dormir, descansar em Cristo, eu não aguento mais, é muita luta. E quem disse que evangelho é para ficar sentado no sofá? E quem foi que disse que evangelho é ficar sorrindo? Ai, que bênção! Evangelho é sofrimento. Então, se você for chamado para a obra de Jesus, para este evangelho, para esta doutrina, saiba que você agora está sendo preparado para lutar, para vencer, enfrentar gigante, como Davi enfrentou gigante, seja ele físico, seja ele espiritual, seja qualquer tipo de gigante. Você tem que estar preparado para enfrentar eles, porque evangelho é isso, é batalha travada mesmo, é luta mesmo. E Paulo ficou aqui admirado com isso. Vocês estão passando tão depressa para outro evangelho. Aí no versículo 7 ele vai explicar: o qual não é outro. Olha aí o que eu disse, não tem outro evangelho, o qual não é outro, versículo 7: senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então as pessoas estão pervertendo o evangelho de Cristo, estão fazendo cortes e colocando a gente dentro das transições da vida. Nós mudamos o nosso caráter, nós mudamos a nossa conduta, porque existem pessoas, irmãos, que pervertem, que camuflam o evangelho de Cristo. Vocês acreditam que tem pessoas que usam a palavra de Deus para enganar? Existe muito isso. São os falsos profetas, os falsos homens e mulheres de Deus que usam a palavra de Deus para enganar, para o seu bel prazer, para ganhar fama, para amaciar o seu ego. E Paulo está dizendo: são pessoas que perturbam e pervertem o evangelho. Então a essas pessoas vocês não vão dar crédito. Vocês não devem ouvir essas pessoas que perturbam o evangelho. Sabe, irmãos, quando as pessoas chegam perto da gente, elas só falam coisa que não presta, que desagrada, e a gente fica até se sentindo um pouco mal, né, irmãos? Porque é ruim ouvir essas coisas. A Bíblia diz que eu fui feito para edificar o meu próximo. A Bíblia diz que eu fui feito para transmitir a palavra e vir produzir edificação para aquele que está me ouvindo. Então a palavra da minha da tua boca tem que trazer edificação para aqueles que estão ouvindo a você. Tem que transmitir paz, graça, luz, tudo de bom, irmãos. E o versículo 8 ele diz assim: mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ele está dizendo: olha, vem cá vocês, se um de nós, ou até mesmo eu, aí ele vai mais a fundo, se um anjo de Deus que é celestial, espiritual, descer, vir do céu e pregar outro evangelho além do que a gente pregou, seja anátema. Ele está dizendo: seja maldito, seja falso, seja sujo e corrupto, não serve. Ele deixou bem claro, irmãos. Se eu mesmo fizer isso, ou um anjo vindo do céu pregar outro evangelho, outra pregação além do que a gente ensinou, que foi a palavra pura e verdadeira, não aceitem, não acreditem. Mas vocês estão passando depressa, tão depressa para outro evangelho. Não existe outro evangelho. Então eles estavam dando ouvido a outras pessoas que estavam corrompendo o evangelho, irmãos. Você já ouviu essa expressão? A verdade dói. Mentira, que a verdade não dói. Sabe o que é que dói? É a mentira, irmãos. Gosta aí de uma moça, de um rapaz, de alguém, você deposita crédito nela e você descobre que ela foi falsa com você a vida toda. Isso não dói ou não dói? E por que a pessoa diz que a verdade dói? A verdade cura, a verdade salva, a verdade traz ânimo, a verdade liberta. Jesus Cristo é a verdade. Dói, é? Jesus Cristo é a verdade. Não dói não. Cristo é a verdade e vai trazer a salvação para mim. Agora sim, Ele passou por um momento de dor por nossa vida. Eu e você não merecia, e Ele foi lá, morreu, morte de cruz, para nos trazer a salvação e a vida eterna. Então a verdade para mim não dói. A verdade liberta, sara e cura. Agora a falsidade, sim, irmãos, essa dói. Você fica com desgosto da vida, uma decepção por alguma pessoa que você depositou tanta
confiança, e você sabe que ela foi falsa com você a vida toda. Isso sim dói, mas a verdade não dói não. A verdade vai me corrigir, vai mostrar o que está certo, o que está errado. A verdade é isso, irmãos. Se não fosse pela verdade, eu e você não estaria aqui hoje, porque nós gostamos de ouvir a verdade. Ainda que eu peque, eu vou ficar calado, não vou criticar o pregador, o irmão, a irmã. Eu vou dizer: o irmão está certo pela palavra e eu estou errado. Vou ficar calado, porque tem irmãos que é assim, irmão, entra no culto: esse irmão pregou para mim. Vá se converter, filho, filha, vá se converter. A palavra aqui, tem direção e ele sabe para quem fala. Se eu estiver errado, irmãos, eu vou aceitar a palavra numa boa, mas também não vou sair falando do pregador não. Por que eu vou sair falando dele ou dela? A verdade não dói. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, ele vai repetir: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou em outras palavras, seja maldito, seja fácil. O que a gente vê, irmãos, é que tem pessoas que só aceitam a mentira. Quando você fala a verdade, ela te odeia. Já passou por isso? Tem pessoas assim? Existem pessoas assim. São pessoas que não têm o amadurecimento espiritual, pessoas que não têm raiz fincada na rocha que é Cristo. Aí quando vem um enganador, fica fácil de corromper ela, de enganar ela e colocar ela dentro de uma transição. E essa pessoa fica presa ali o tempo todo. Mas se você falar a verdade para ela, ela não vai aceitar. Mas eu te trago as boas novas de salvação, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fique ciente, o evangelho é um só, não existe outro. Se o inimigo tentar de um lado, de outro, você diz: aqui não, inimigo, eu vou ficar no evangelho. Mas tu estás sofrendo, mas o evangelho é sofrimento mesmo. Mas tu estás chorando, o evangelho é choro mesmo. Porque no final de tudo isso, tem a vida eterna para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja da casa do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.